Vem comigo, Levítico 18:22. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É uma abominação. Esta palavra abominação, na verdade, é toevá, que significa no hebraico idolatria, e se referia a rituais sexuais com práticas de sexo entre homens e famílias inteiras com sacerdotes cananitas em adoração a deuses de fertilidade. Não era uma referência à homossexualidade. Em Mateus 15:14 nos diz: será que um cego ele pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. Ou seja, não é tudo que a gente vê nas redes sociais que a gente deve concordar e devemos buscar a palavra de Deus para ver se a afirmação daquela pessoa procede com o que ela diz. Ou seja, se a pessoa estiver vivendo o engano e estiver indo para o caminho do engano, você estará indo juntamente com ela, porque você não se preocupou em buscar e ver o que a palavra de Deus diz a respeito dessa afirmação. Mas se vocês virem aqui em Levíticos capítulo 18, pelo menos do versículo 18 até o 21, que logo no 22 vem em seguida, e é nele que vem a palavra sobre em relação aos homossexuais em se deitar com outro homem. E quando o texto fala sobre abominação, não é algo referido apenas ao ato, não no sentido de se entender homossexual, mas o ato sexual que fere os princípios de Deus, que o ato de fornicação é pecado. Se é pecado para hétero, não seria diferente para pessoas que são homossexuais. Então, quando o texto fala abominação, é que todo o ato de fornicação, adultério, ou qualquer ato sexual fora de um casamento monogâmico entre homem e mulher, é conotado como pecado, e isso fere os desígnios de Deus e é comparado como um ato de abominação. Então, não é algo referido apenas a um ato sexual de um homem contra outro homem. Porém, quando o texto de Levítico 18, do versículo 18 até o 21, claramente nos fala sobre o ato de incesto, sobre o ato de adultério, sobre o ato das mulheres estar menstruadas em relação a ter que se relacionar sexualmente nesse tempo. E no versículo 21, que vem logo depois do 22, fala sobre o deus Moloque. Não fala nada sobre a deuses de culto de idolatria sexual e de fertilidade. Mas sim a um deus que as pessoas sacrificavam crianças a esse deus chamado Moloque. Então não tem nada a ver voltar dessa afirmação que teologia, inclusive algumas outras pessoas querem afirmar que havia ato de idolatria ali, mas não tinha. Ou seja, o texto ele é claro em relação que são pessoas do mesmo sexo se relacionam sexualmente. Mas o fato de você se compreender homossexual não é propriamente um pecado. Mas o ato sexual, para Deus, que somos o templo do Espírito Santo, imagem sua semelhança, e que o ato de fornicação é uma transgressão ao nosso próprio corpo. Porque quem é cristão segue uma conduta de vida de santidade. Então, e que isso envolve uma mudança de comportamento. Só que essa mudança de comportamento é provida pelo próprio Espírito Santo, que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Ou seja, quem ainda não teve essa experiência, essa pessoa deve ser respeitada e amada. E isso não seria diferente aos homossexuais. Só que simplesmente muitos homossexuais vai dizer assim, olha, mas que coisa injusta, o hétero pode casar e eu não posso, ele pode ser feliz e eu não posso. Só que as coisas não é bem dessa forma que você compreende. O fato da gente ser cristão não é uma garantia que a gente vá se casar ou viver um tipo de felicidade sexualmente falando, mas que todo cristão segue um estilo de vida em um segmento. E se você observar, muitas vezes dentro da igreja, tem muitas pessoas com 40, 50, 60 anos que nunca casaram e estão vivendo a sua vida de santidade, negando a sua própria carne e vivendo uma conduta de vida em Cristo Jesus. Então não pense que se você se converteu ao Evangelho, não seria diferente com você. E pessoas assim como eu viviam a própria homoafetividade, o próprio Deus colocou no meu coração o desejo, a vontade de querer me relacionar com alguma mulher e de se casar e de constituir família. E é o meu desejo hoje, e Deus pode todas as coisas, Ele é soberano, Ele é perfeito, e a palavra de Deus nos diz que quando estamos em Cristo, como temos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos justificados e nos tornamos novamente filho de Deus. Então há uma diferença de eu ser criatura e ser filho. E quando somos filhos em Cristo, somos novamente co-herdeiros através de Cristo Jesus. E o DNA de Deus ele começa a fluir de dentro para fora. Ou seja, a vontade de Deus imutável se torna a minha própria vontade de uma forma natural. E a minha vontade, isso me traz felicidade.
Então Deus ele opera todo aquele que está em Cristo e nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e todo aquele que conheceu a Cristo verdadeiramente nunca conhecia um que permanecesse no mesmo estilo de vida. Então, todo aquele que está em Cristo vive uma novidade, novos sonhos, novos objetivos e um novo começo. O nosso Deus ele é especialista em transformar vidas. Então não pense que seria diferente com pessoas que vieram da homossexualidade. Conheci muitas pessoas em meio a esse Brasil que tiveram vidas transformadas e que viveram um milagre da parte de Deus. E que Deus pode sim colocar o desejo no seu coração e de você viver coisas que você nunca pensou na sua vida. Então o nosso Deus, ele é amor em oferecer uma transformação e uma nova conduta de vida. Que Deus abençoe.